Olá, meus amigos. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, 19 horas e 50 minutos aqui em São Paulo e ao vivo no LinkedIn. Está começando a 7ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você pode participar instantaneamente na discussão das notícias com a equipe do Jornal da Live. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a nossa conversa aqui hoje. Comigo está o Matheus Cunha Silvestre. Tudo bem? Que vai nos ajudar, como sempre, comentando as notícias e também fazendo a moderação desse nosso conteúdo. A edição hoje do Jornal da Live, certo? Lembrando que o Jornal da Live ele acontece ao vivo no LinkedIn. Depois que a transmissão se encerra, o vídeo fica disponível para ser assistido a qualquer momento. E na quinta-feira de manhã ele também está disponível no Facebook e no YouTube. E também como podcast no meu canal O Macaco Elétrico, disponível no SoundCloud, no Spotify e no Deezer. Assine o Macaco Elétrico, vocês podem acompanhar lá também o áudio e outros conteúdos bacanas. Tá? Para quem ainda não conhece, o Jornal da Live que está chegando na sua 7ª edição, é uma experiência de uma nova linguagem jornalística em que todo mundo que está assistindo pode participar discutindo as notícias. É só você deixar um comentário aqui nesse post da live. E aí, à medida que a gente vai evoluindo com as notícias, a gente vai comentando, vai lendo o que vocês deixarem e a gente vai construindo junto essa notícia. Tá? Bem, o conteúdo hoje do Jornal da Live é o seguinte: por que as chuvas estão arrasando grandes cidades brasileiras? Na segunda-feira foi agora a vez de São Paulo submergir e ficar travado. O governo lançou uma consulta pública para flexibilizar as regras da publicidade infantil no Brasil. Isso será bom ou isso será ruim? Vamos debater sobre isso daí também. Uma pesquisa internacional conta que o brasileiro é o mais insatisfeito na América Latina. Será que isso é verdade mesmo? Você se sente insatisfeito? E para concluir, ainda de ressaca aí de um dos melhores Oscars da história, na premiação que aconteceu nesse domingo e consagrou o filme Parasita, vamos debater qual é o papel da mulher na indústria do cinema. Né? Foi muito falado sobre inclusão e diversidade, mas afinal de contas, como que se dá o papel da mulher na indústria do cinema? Então esses são os assuntos que nós vamos discutir a partir de agora aqui no Jornal da Live. Muito bem, começando já na primeira notícia, certo? Chuva, nossa primeira notícia do dia é chuva. Não. Quem é paulistano teve uma segunda-feira para esquecer, né? Você que está participando aqui ao vivo do Jornal da Live, você é de São Paulo? Se for, como é que foi esse seu dia caótico, essa sua segunda-feira caótica? O que você fez para realizar as tarefas nesse dia? Não? Se não é, certamente você acompanhou o drama do paulistano nesse dia, né, que choveu em 12 horas, metade do previsto para todo o mês de fevereiro, que já é um mês que naturalmente chove muito. Não? Foi a pior chuva na cidade em 37 anos. Não? Infelizmente isso não é privilégio só de São Paulo. Né? Há algumas semanas a gente viu Belo Horizonte sendo também devastada por uma tempestade que destruiu ruas, né? Causou enormes prejuízos. Não? Então, por que será que isso acontece? Não? Será que é só culpa da chuva? Não? Será que a gente pode colocar todo esse problema aí, essa fatura na conta do São Pedro? Né? É verdade que as chuvas estão torrenciais, né? Está chovendo muito. Né? Como eu falei, essa chuva de São Paulo agora na segunda-feira foi a chuva mais intensa em 37 anos na cidade. Não? Mas isso não é tudo, não. E aliás a gente deveria pensar até, afinal de contas, por que está chovendo tanto? Né? Os cientistas eles estão dizendo que sim, está chovendo mais do que está chovendo antes e essa situação ela tende a se agravar. A gente vai ter chuvas mais fortes e mais frequentemente. Não? Isso daí é resultado das mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, não? Que é uma coisa cientificamente inegável. Então, não dá para só culpar São Pedro, né? Porque as chuvas estão tão fortes, porque nós estamos provocando isso com um uso irresponsável dos recursos naturais. Né? Então, nós deveríamos acelerar nas medidas necessárias para, por exemplo, combater
os gases do efeito estufa, combater o desmatamento e outras iniciativas para melhorar essa questão do aquecimento global. Não vai resolver, evidentemente, porque isso é um problema que está bem avançado, mas pelo menos a gente pode minimizar o avanço disso daí, né? Mas existe ainda um outro problema, né, que vai além da chuva. O fato é que as cidades brasileiras, elas cresceram nas últimas décadas de uma maneira bastante caótica, não? Então, por exemplo, o terreno aqui em São Paulo, ele é bastante impermeabilizado, aliás, não só em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras existem poucas áreas em que a terra ela está nua a ponto para que possa, por exemplo, absorver a água da chuva. Toda a cidade ela é impermeabilizada e todo o sistema de águas pluviais é canalizado. Então, córregos e até rios são canalizados e às vezes até cobertos. Tem avenidas que passam por cima dos córregos e dos rios. Só que aí, quando acontece uma chuva como essa, né, que aconteceu aqui na segunda-feira em São Paulo, o sistema de águas pluviais ele entra em colapso. Haja piscinão para lidar com tudo isso daí, né? Existe ainda um outro fator que está em nossas mãos, que é a questão do lixo na rua, né? Infelizmente, temos uma cultura de jogar muito lixo na rua, e isso acaba entupindo bueiros, galerias, e isso torna ainda mais difícil o escoamento, e acontecem coisas incríveis, né? Que áreas que são até relativamente altas enchem, né? Porque não existe para onde a água escoar, né? Então, nós temos essa situação urbanística, né? Grandes obras como os tais piscinões, eles acabam sendo necessárias, mas alguns especialistas até sugerem que pequenas obras como piscininhas, imagine se todo condomínio, todo edifício tivesse o seu próprio mini piscinão, né? Alguns especialistas sugerem que isso daí seria um paliativo, pelo menos, né? Ajudaria o sistema municipal a resolver o problema, né? Então, pequenas obras acabam sendo talvez interessantes, né? Será que o governo ele deveria incentivar de alguma maneira, talvez até com isenção de impostos, esse tipo de pequenas obras? Então, abrindo aqui o debate do nosso Jornal da Live, eu queria saber, afinal de contas, como que foi esse dia para todos vocês e o que vocês acham que pode ser feito para minimizar esse problema. E aí, Matheus, como estamos aí? Sim, então, a gente tem aqui alguns comentários a respeito do tema. Que o Elis Silva, ele disse que ele não acha que está chovendo mais não. Na verdade, tem anos mais chuvosos e anos menos chuvosos. E sempre foi assim desde que ele se entende por gente. Então, segundo ele, não tem um aumento, isso é perfeitamente normal o que está acontecendo. Perfeito. Ok, claro que existe uma questão estatística, não, mas essa chuva que aconteceu aqui em São Paulo não foi a maior chuva da história, mas foi a maior chuva em 37 anos, né? Então, realmente, eu concordo com você que existem anos que chove mais do que outros, não? Mas as medidas, inclusive dos próprios órgãos governamentais, indicam que há um crescimento do índice pluviométrico na cidade. Mas, enfim, o que a gente poderia fazer para, já que a gente não tem como controlar a chuva, não, o que a gente poderia fazer para pelo menos minimizar o que está causando a chuva? E uma vez que a água cai aqui em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar, o que a gente pode fazer para que isso não se transforme em um verdadeiro caos, como tem acontecido nas cidades, não? Bom, o que eu tô vendo aqui no chat agora é de que tem muita gente dizendo de que a culpa não é só ou de um lado ou de outro, mas sim do todo, tanto do governo quanto da população. Concordo, isso é verdade. Sim. Eu acho que não dá para colocar a conta em São Pedro, não dá para colocar a conta só no governo. A conta é de todo mundo está envolvido nessa história. Exato. Mas continue. Sim, como o Salvador Gama diz aqui, é culpa dos governantes que ano a ano esse tipo de coisa acontece, né? Não só em São Paulo, mas em outros lugares também do Brasil, e eles não fazem nada para evitar que isso aconteça. E também pela população, por descartar o lixo assim, de maneira porca, né? Em qualquer lugar e de qualquer maneira. Sim, vários concordam com ele. Assim, muitas pessoas falando da mesma coisa aqui. É culpa dos dois, governo e população. É verdade, né? Assim, poxa, não, é só um papelzinho, né? Só um papelzinho, gente. Se todo mundo jogar só um papelzinho na rua, quando esse negócio vai pro bueiro, isso vira uma massa que entope o negócio, né? Não é só um papelzinho. E se fosse só um papelzinho, seria bom, né? Quem está aqui em São Paulo, você vê no Rio Tietê, que é o principal rio aqui da cidade, para quem não é daqui. Rio Pinheiros também. Rio Pinheiros, não, mas você vê coisas bizarras flutuando no rio, né? Carcaça de carro, sofá, geladeira. Ou seja, o rio, as pessoas acham que o rio é um grande lixão que comporta tudo. E aí o que acontece? Quando vem uma chuva como essa, a cidade fica destruída. Sim, pois é.
Não, a gente também tem aqui o Denis Castro falando, dizendo assim, de que o número de lixo que é jogado nos trilhos é impressionante, assim, que deixa umas valas cheias e isso prejudica muito o transporte, então, tem isso também. É verdade, né? Aqui em São Paulo, nessa segunda-feira, a gente teve várias linhas de trens aqui que ficaram interditadas porque, enfim, era impossível o trem transitar, né? O transporte público é altamente afetado, né? Muita gente não conseguiu chegar ao trabalho, muita gente não conseguiu voltar para casa e você vê que uma cidade com 12 milhões de habitantes, ela fica travada porque choveu. Aliás, aqui em São Paulo, né? Qualquer chuvinha, a cidade dá uma travada, né? Parece que... só um momentinho só aqui. Parece que a cidade, as ruas fossem feitas de açúcar, né? Então, onde já se viu uma pequena chuva causar tudo isso daí. O transporte público realmente sofreu demais e com isso toda a população. Sim. Aqui uma solução que o L. Silva dá é para atualizar as redes fluviais e também a questão do lixo, assim, a população tem que ficar mais conscientizada, né? Que acho que casa um pouco com a solução que o Salvador da Gama também dá, que é fazer melhor saneamento básico e também incentivar, assim, criar mais campanhas de conscientização da população. Sim, como foi falado, né, isso é um problema de todos, mas o Salvador agora ele falou de incentivos, não? E uma coisa que eu perguntei aqui, eu gostaria de ouvir de vocês, não? Essa questão das pequenas obras, né? Será que cada um de nós, na nossa residência, enfim, no nosso condomínio, talvez mais para um condomínio do que para uma residência, por uma questão até de valor, não será que nós poderíamos fazer uma piscininha para ajudar os piscinões, né? Falando nisso, a gente tem uma pergunta em relação aos piscinões aqui no chat. Sim. Da Indiara Soares Silva. Que ela pergunta o que a gente pode fazer com as águas que estão reservadas nos piscinões. Não é só fazer os piscinões? Essa é a pergunta dela. Ou seja, não sei se eu entendi a pergunta, ou seja, fazer mais piscinões, seria essa a pergunta? Assim, o que a gente pode fazer com as águas que estão reservadas neles? Assim, na verdade, o piscinão, como que ele funciona? Não é que a água ela fica armazenada ali, não. Depois que a chuva cessa, aquela água ela acaba sendo escoada, né? O piscinão ele é um backup, digamos, do sistema de galerias. Quando o sistema de galerias entra em colapso, o piscinão ele começa a encher naquela região, de modo que quando a chuva cesse, aquela água que ficou escoada ali acabe tendo a vazão normal pelo sistema de águas pluviais. E São Paulo tem hoje vários piscinões, não? A prefeitura inclusive se manifestou agora que vai quase dobrar essas obras, mas no caso de uma chuva como essa que aconteceu segunda-feira, não tem piscinão que resolva, né? A própria prefeitura disse isso daí, né? Foi um negócio surreal. A gente precisa, todo mundo, colocar um pouco de si, né? Como está sendo falado aí, né, por vocês mesmos. Exato. O Jorge Coreda tem uma ideia interessante aqui. Jorge Coreda, tudo bem? Dizendo assim, para que a gente possa, de alguma forma, transformar toda essa água em energia, assim como talvez o lixo até mesmo. Isso é uma ideia, quem sabe. O problema é que os piscinões hoje, o sistema de águas pluviais, ele não prevê isso, mas é uma ideia, quem sabe, né? Porque o volume de água que caiu aqui poderia até movimentar umas pequenas turbinas. Aí não sei, não sou especialista em geração de energia aí, mas quem sabe, é uma ideia. Sim. E aqui a gente tem o Sérgio Meirelles dizendo assim, que ele acredita, assim, parece para ele, assim, de que a elevação do índice pluviométrico no verão tem sido resultado da elevação da evaporação das águas marítimas, devido ao aquecimento global, assim, e o aquecimento dos oceanos também. Uhum. Então ele fala, será que no inverno não deve acontecer o contrário disso? Com o recrudescimento da desertificação do Sudeste, devido ao desmatamento da Amazônia? Isso é um medo que acontece, que a gente tem. As variações climáticas elas são inclementes tanto de um lado quanto do outro, né? Ela aumenta a chuva na estação de chuvas e, em tese, pode aumentar a seca na estação seca, né? Não vou dizer que nós estamos sofrendo uma desertificação aqui, pelo menos não ainda, espero que isso não chegue lá, mas uma coisa que é medido já nos grandes desertos, como o Saara, o deserto de Gobi ou o deserto de Atacama, o que se mede é que as fronteiras desses desertos estão se ampliando, né? Eles estão ficando maiores efetivamente, né? Também resultado dessas mudanças climáticas. Sim. Aí termina aqui dizendo assim que a solução ela passa por mudar a matriz energética para fontes renováveis.
com redução de emissão de gás carbono, por exemplo. Aí, bom, isso é outro assunto, né? Não sei se o José Zumar Lopes está presente aqui na nossa live, ele que sempre conversa comigo e é um especialista em geração de energia, inclusive de energia limpa. A mudança da matriz energética para fontes limpas, como energia eólica, energia solar, é algo que deveria ser perseguido certamente, não? Mas enfim, isso acaba sendo, a gente acaba saindo um pouco aqui da nossa pauta, né? Mais algo aí? Passamos para o próximo assunto. Não, a gente pode ir para o próximo, só terminando aqui dizendo também que muitas pessoas lembraram aqui no chat que a educação é extremamente importante, mais uma vez. Então, sim, isso entra também naquelas campanhas de conscientização, mas é algo que, sim, também deve ser reforçado nas escolas mesmo, acredito. Com certeza. Aliás, como eu costumo, quem me acompanha aqui nas redes não sabe que eu sou um grande defensor da melhoria da educação como um todo. Eu entendo que grandes problemas do Brasil, se não a maioria deles, poderiam ser resolvidos se a população tivesse acesso a uma educação de qualidade e de uma maneira ampla. Não adianta também educar só uma parcela da população. Isso precisa acontecer e para que seja eficiente com todo mundo. Exatamente. Mas enfim, passamos para o segundo assunto aqui. Vamos Falar de publicidade infantil. Olha só, a Xuxa. Quem é que lembra da Xuxa? O show da Xuxa. Vocês já perceberam que os programas infantis eles praticamente sumiram da grade da TV aberta? Eu, quando eu era criança, adolescente, todas as emissoras tinham programas infantis, né? Por que eles sumiram, né? Porque as regras para publicidade infantil que foram introduzidas há alguns anos, elas ficaram tão complexas, digamos assim, que na prática praticamente é ótimo, né? Mas enfim, isso praticamente não proibiu, mas inviabilizou a publicidade infantil. E aí, sem propaganda, as emissoras decidiram abandonar esse tipo de programa, né? Hoje, basicamente, pelo menos aqui em São Paulo, quando você fala de TV aberta, a gente tem a TV Cultura e o SBT, que ainda mantém programas infantis na grade, né? Uma pergunta que se faz: por que, afinal de contas, essas regras elas foram criadas, não? Bom, elas foram criadas para proteger as crianças e, de certa forma, os pais também, né? Porque a publicidade infantil, ela jogava com uma coisa que é a própria imaturidade da criança, não? Ela é altamente suscetível a um comercial bem feito, não? Porque, inclusive, ela não tem o discernimento ainda, né, e a maturidade cognitiva para saber, enfim, como lidar diante daquela informação. Então, como os comerciais chegavam a ser abusivos, levando em consideração o próprio público, foram criadas essas regras, né, para proteger o público e que na prática acabou inviabilizando, né? E o que aconteceu aí, né, de alguns anos para cá? Como não tem mais propaganda na televisão, os comerciais infantis eles migraram para o YouTube, né? Eles encontraram um novo caminho e uma nova fórmula que na minha opinião, é uma fórmula bastante sórdida, né? Que acontece? As lojas e a indústria de brinquedos, eles contratam esses youtubers mirins, que são crianças mesmo, às vezes são crianças que têm 4 anos, mal sabem falar direito, e eles ficam fazendo um negócio que a gente chama de unboxing, que é pegar um brinquedo e ficar abrindo aquele brinquedo e mostrando para as crianças. Só que toda semana essas crianças elas abrem 20, 30 brinquedos. Eu digo que isso é sórdido porque a própria criança que está abrindo aquilo, ela não tem noção, afinal de contas, do que ela está fazendo. Ela acha que ela toda semana ganha 30 brinquedos dos pais, o que evidentemente não é verdade, não. Isso daí também é um negócio complicado, porque as crianças que assistem esses programas, esses youtubers, o processo de convencimento ele acaba ficando mais eficiente do que a própria publicidade convencional, porque é outra criança com as quais ela se identifica, não, brincando com aquele brinquedo. Então é um comercial super complicado que fere, na minha opinião, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E de certa forma até o Código de Defesa do Consumidor. Agora, na segunda-feira, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro, ele anunciou que vai ser aberta uma consulta pública para justamente rediscutir essas regras da publicidade infantil. Segundo o Moro, a ideia não é deixar de proteger as crianças, né, continuar protegendo, mas de uma maneira que a publicidade infantil ela não seja inviabilizada, né? Esses foram os termos que ele usou, não?
Uma coisa que não foi discutido, pelo menos não ainda, ok, digamos que a publicidade volte, como seria essa publicidade? E aí eu faço essa pergunta para vocês também, né? Como seria uma publicidade infantil aceitável e eficiente? Né? E como que isso seria verificado? Qual órgão, enfim, quais seriam os mecanismos disponíveis para evitar que existisse um abuso? Não? Vocês acham que essa publicidade deveria voltar? Enfim, o que vocês dizem com relação a isso? Matheus, temos algo aí? Bom, aqui o Salvador ele lamenta o desaparecimento de alguns desses programas infantis, né? Ele diz que ele aprendeu muito com caras como Daniel Azoulay, Castelo Rá-Tim-Bum, e até mesmo com o Bozo e a Xuxa. Sim, pois é, né? Você sabe que quem nunca tentou ligar pro Bozo, né? A pessoa que tem essa faixa etária da minha idade, assim, né? Era um negócio assustador, todo mundo tentando ligar pro Bozo para participar daqueles programas lá, daqueles concursos por telefone no SBT. Aliás, o número era 256-1930, se não me engano, nunca mais esqueci, porque era um negócio tão bizarro, todo mundo ficava ligando pro Bozo, né, para brincar. Enfim, o Bozo não era assim exatamente tão educativo, né, mas existiam programas excelentes, né, como você mesmo mencionou, o programa do Daniel Azoulay, né, tinha vários, né, a Cultura tinha o Passo Repassa, que eram programas infantis ou adolescentes que realmente eram muito bons, e nesse balaio, enfim, que se lavou todos os programas, né, pela falta de publicidade, eles dançaram também, né? Sim. Não, aqui a gente também tem o Bruno Mota falando uma outra coisa também, um outro ponto de vista do tema. Que em geral ele diz que a publicidade é muito ruim, não só para as crianças, mas também para adultos. É verdade. Tem muitos programas, assim, tipo, que ele diz que tem pouca opção, assim, tipo, só a Cultura, segundo ele, tem coisas de qualidade e algumas coisas no SBT também. Bom, no ponto de vista infantil, são os canais que, pelo menos a TV aberta, que mantiveram essa programação, né? Mas você traz um ponto muito importante mesmo, né? A publicidade, ela é abusiva não só com as crianças, né? E o mercado ele acaba tendo que ser regulado em alguns aspectos, né? Talvez o exemplo mais emblemático disso daí é a publicidade do cigarro, que foi completamente banida, não, da televisão e de outros meios, não, de eventos em alguns casos. O pessoal não se lembra aqui dos grandes shows musicais, né, que tinha o Hollywood Rock. Hollywood não era Hollywood da cidade do cinema, era Hollywood o cigarro, não. Eles patrocinavam isso, não se vê mais dessa forma, não. E ainda tem aquelas coisas maravilhosas, aquelas fotos super, como posso dizer, inspiradoras nos maços de cigarro, não. Tem um amigo meu que inclusive ele fuma e ele fala que quando ele vai comprar, e aí vem a foto lá do que causa impotência, ele pede para trocar, ele fala que ele prefere a foto do infarto do miocárdio, né? Porque impotência é um negócio muito ruim. Como se fosse fazer uma diferença, né? Parece piada, mas ele realmente faz isso daí, né? Mas temos mais aí. Bom, aqui também a gente tem o Wellington Silva falando de que os pais dele nunca tiveram que mudar as coisas que passavam na TV. Nem os irmãos dele, assim, mas mesmo assim ninguém ficou muito traumatizado. É que, eu acho que não é uma questão de ficar traumatizado, assim, mas é uma questão de que, sabe, é muito fácil você mexer na cabeça das crianças. Uhum. Elas não têm esses conceitos de moral ou necessidade muito bem formados, né? Então, é complicado, assim, a criança se move muito, assim, pelo desejo, pelo instinto puro dela. E ela não tem a maturidade, né, a maturidade cognitiva para, digamos assim, para se defender disso daí, né? Ela é uma vítima, uma presa fácil da publicidade, né? Ela acha que é normal, nossa, tá aparecendo ali e compra, né? E os pais aí sofrem com isso também, né? Mas eu acho que a proteção aí, evidentemente, não é para os pais, a proteção é para a criança, né? Porque isso tem inclusive, que afeta questões do seu próprio desenvolvimento. Mas Ellis que falou isso? Foi o Ellis. Então, o Ellis, ele trouxe um ponto interessante. Se os pais fizerem um apoio adequado, acompanharem essa criança, né, inclusive explicando, não vai causar um trauma nessa criança. O problema é que, verdade seja dita, não, infelizmente, eu sou pai também, a maioria dos pais tem outros afazeres, aí trabalham, não vou nem entrar no mérito disso, e as crianças acabam ficando à mercê desse tipo de influência, né? Hoje a bola da vez aí acaba sendo a internet, o videogame, não, mas quando eu era criança, adolescente, a TV era o que a gente chamava de babá digital.
E os pais metiam o pau, nossa, a TV está deformando meu filho, não sei o que, só ensina porcaria. O fato é que os pais são responsáveis muito mais do que a TV para a educação dos seus filhos. E se a única pessoa que está educando o filho é a Xuxa no programa dela, e nada contra a Xuxa, mas o fato é que aquilo lá não era um programa com o objetivo de ser educativo, era um programa de entretenimento, né? Os pais, eles perdem o direito de ficar reclamando se eles não cumprem a parte deles, né? Sim. E talvez assim, tipo, o que deve ser feito também é que os pais têm que, de fato, ter um papel mais presente, né? Apesar do questão de trabalho e tudo. É claro que agora tá tudo no celular, né? Como no YouTube, por exemplo, como esses vídeos de unboxing, mas eu acho que, sabe, não tem por que não, sabe, o pai ou a mãe, ambos, né, acompanharem talvez a criança e verem junto com ela o vídeo. Talvez isso ajude a criança a tirar algumas dúvidas e, sabe, e também ver o que a criança está vendo também, ver se é adequado, se é bom para ela. Acho que tudo isso é válido. É muito bem colocado, Matheus. Inclusive agora com o celular, principalmente, não, o celular que é uma coisa que todo mundo carrega hoje, né? As crianças cada vez mais cedo têm o seu próprio celular. É muito difícil você ficar controlando. A ideia não é que os pais controlem os filhos, porque isso daí é uma fantasia. Tá? As crianças, elas sempre vão encontrar uma maneira de fugir do controle. Aliás, o que é proibido é mais gostoso. Se aquilo é proibido, é aí que a criança vai mesmo querer fazer aquilo. O que os pais precisam fazer é participar da vida, inclusive do consumo de mídia dos seus filhos. Porque sim, eles estão consumindo mídia, aliás, eles consomem cada vez mais por conta dos meios digitais. Você sabe o que seu filho, o que seu neto, o que seu sobrinho está consumindo nas redes, você assiste junto com ele, você explica, tá? Porque os pais, os tutores, enfim, os responsáveis, eles precisam acompanhar essas crianças, porque sempre vai existir uma hora que essa criança vai estar sozinha consumindo mídia. Então ela precisa ter alguma maturidade, ou maturidade talvez não, porque enfim, ela ainda é uma criança, mas ela precisa ter informação para fazer um consumo mais consciente quando ela estiver sozinha. E as crianças, elas têm uma incrível capacidade. Muitos adultos subestimam a capacidade das crianças e por isso, enfim, não passam para elas as informações necessárias que elas podem assumir e lidar com isso sim. Sim, e é o que o Bruno Mota ele também traz um ponto um tanto preocupante, na verdade. Ele diz que hoje as nossas crianças, né, ou melhor, as crianças de vocês, né, eu não tenho crianças, mas enfim, as crianças hoje são tratadas como, não mais como crianças, mas já assim, se você vê como algumas propagandas, assim, até mesmo certas coisas assim que eles seguem, tem coisas um pouco mais maduras até, o que é esquisito. Como ele diz, assim, ele tem 2 filhos. Uhum. E ele tem a filha dele com 11 anos de idade que ainda brinca de boneca, e alguns adultos às vezes passam assim, tipo, e olham de lado. E o mais perigoso é que, segundo ele, né, a migração para entretenimento na internet, a criança acaba sendo afetada, assim. E o pior é que todo mundo assim acaba acreditando de que eles vão ficar para sempre assistindo Galinha Pintadinha, quando na verdade na internet tem muitas outras coisas, né? A criança realmente fica à mercê disso. Exato, né? Desse mundo que é a internet. E é engraçado que realmente, às vezes, nós queremos tratar das crianças como se elas fossem mini adultos, né? E em outros momentos a gente acha que a criança é um ser que está pouco acima do gato da casa. E não é nem uma coisa nem outra, certo? A criança é um ser incrível, com incríveis capacidades cognitivas, que absorve toda a informação que é colocada para ela, tá? Ela lida com essa informação da melhor maneira que ela pode, portanto nós precisamos oferecer essa informação de uma maneira consciente, tá? E responsável, porque, de novo, a criança ela não está sempre sob os nossos olhos. Aliás, a maior parte do tempo eu diria que as crianças não estão sob os nossos olhos, não. O que acontece quando a gente não está com os nossos filhos? Nós precisamos nos fazer parte da vida dessas pessoinhas, né? Sim, exatamente. Também como o Denis Castro ele diz aqui, mais uma vez, ele também fala sobre o celular, né? O celular em si é algo que reforça o imediatismo nas crianças. Ele fala que é uma coisa que hoje os pais dão para as crianças para que elas fiquem quietas. Aliás, não só nas crianças, né? Sim. Não, mas hoje é engraçado quando ele coloca dessa forma, porque é como se o celular fosse uma nova chupeta, né? O celular é uma chupeta digital, né? Só você ir para um restaurante, você vê lá, a família faz o pedido, a criança começa a se incomodar, porque o pedido demora para chegar,
O que acontece? Dá o celular para o menino, aí ele fica vendo galinha pintadinha ou jogando, fazendo sei lá o que ela quiser. E aí depois, aí os pais vão falar, nossa, meu filho está viciado em tecnologia. Bom, você fez isso daí, porque você inclusive está fazendo um terrível desserviço para o seu filho, porque ele inclusive aprende a não lidar com frustrações básicas, como esperar a comida chegar. Né? Infelizmente a vida nos dá muitas frustrações, que aliás é o tema, é o nosso próximo tema aqui, e nós temos que aprender a lidar com frustrações. Né? O celular ele realmente é uma janela para o mundo, é uma coisa incrível porque nós temos acesso a todo tipo de informação em qualquer lugar e a qualquer hora. Né? E isso criou uma geração de pessoas ansiosas, que somos todos nós. Eu quero tudo, quero do meu jeito, eu quero agora, e você que se vira para resolver isso daí. As crianças não são diferentes, tá? E elas estão sendo empurradas para isso daí porque os pais estão, enfim, viabilizando isso com o celular. Não? E uma coisa que fique claro, o celular não é vilão, assim como a internet não é vilão, né? E assim como a televisão não era vilã lá atrás. Né? Eu não quero vilanizar os pais também, por favor, não me entendam mal, mas eu acho que assim, o que acontece é que nesse terreno em que não há vilões, tá? O problema surge quando a criança ela é deixada à mercê da sua própria sorte, sem nenhuma orientação. O que a gente precisa fazer é orientar as crianças. Né? Claro. Mais algo aí? Passamos para o próximo assunto? Bom, só realmente reforçando isso aqui antes que a gente passe, que é o que a Maria Ângela de Camargo fala. Olá, Maria Ângela, tudo bem? Ela diz que a gente, né, as pessoas, como os adultos, têm que fazer um esforço para que de fato se convertam em pais de verdade. Exato. Mas, claro, é algo complexo, mas tudo faz parte do progresso. Tudo faz parte do progresso, né? Ou melhor, do processo, mas do progresso também. Do progresso estava bom, fazer filha é gostoso, né? Fazer filha é fácil, né? Mas daquela criança depois ela nasce, ela cresce, né? Não é uma planta, né? Ela precisa de cuidados, ela precisa da nossa participação e da nossa presença. Sim, leve elas a atividades ao ar livre, andar de bicicleta. Exato, ofereça outras coisas, né? Assim, para as crianças que nascem hoje, que já são digitais, é muito interessante. Vários estudos, inclusive do grupo de psicologia aqui da PUC, que lida com a tecnologia e psicologia, que é o Janus, né? Eles mostram que se você oferece para a criança desde cedo acesso a diferentes recursos, incluindo celular, incluindo videogame, incluindo televisão, mas também jogos de tabuleiro, atividades ao ar livre, conversas, visitas a parentes e afins, se essa criança desde sempre ela tem acesso a tudo isso daí, ela não vai ficar viciada em tecnologia, ela não vai querer só jogar videogame, ela naturalmente vai dividir o seu tempo entre todas essas atividades, porque para ela o videogame ele ocupa o mesmo espaço do que um jogo de tabuleiro. O problema é que hoje as pessoas falam que as crianças estão viciadas em tecnologia porque elas não são apresentadas essas alternativas, né? E tem que apresentar. Passamos para o próximo então? Vamos lá. Vamos lá então. Você é satisfeito com a vida que você leva? Mais da metade dos brasileiros, mais especificamente 58%, afirma que são pouco ou nada satisfeitos com a vida. Né? 40% sentem que não estão fazendo tudo o que poderiam fazer para ser felizes. Né? Os números eles são de uma pesquisa conduzida pelo grupo Consumoteca. Né? E esses números do Brasil, o que é meio preocupante, eles são os mais elevados em insatisfação entre os países latino-americanos. Né? Ou seja, a gente está mais triste, mais insatisfeito que os nossos vizinhos até. Né? Por que, segundo essa pesquisa, o brasileiro está insatisfeito? De uma maneira geral, são coisas ligadas ao mundo do trabalho. 57% acham que eles vão precisar se reinventar do ponto de vista de carreira nos próximos anos, ou seja, o que eles fazem hoje vai ser automatizado, eles vão dançar. Né? 80% tem algum projeto já hoje que eles não conseguem concretizar, né? Então isso gera frustração mesmo. Né? Essa pesquisa ela aponta uma coisa interessante também, que diante de toda essa insatisfação que as pessoas têm, e os brasileiros particularmente, isso está criando um mercado de serviços construídos em cima justamente do sofrimento de outras pessoas. Né? Por exemplo,
livros de autoajuda, explosão de coaches. Hoje você tem coach de absolutamente tudo, né? Sim, e esses livros você vê eles em todo lugar, assim, qualquer livraria que você vai tem uns montes de livros como, alguma coisa assim, tipo, ligue foda-se. Isso. Uhum. Esse verbo, né, ele está incrivelmente popular ultimamente, né? Vamos tocar, né, e seja feliz, né? Aliás, você entra nas livrarias, esses livros eles estão até em posição de destaque ali nas gôndolas, né? Entre os mais vendidos. Best-sellers. Então, eu pergunto para vocês, não? Vocês concordam com essa pesquisa? Vocês acham que o brasileiro está mesmo insatisfeito? Aliás, nem falamos disso, mas tem a questão da depressão. Né? A depressão hoje é uma doença que cresce violentamente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Assim como o suicídio, que é o ponto extremo dessa situação. É um problema de saúde pública gravíssimo, inclusive reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Né? Entre os remédios mais consumidos no Brasil estão ansiolíticos, calmantes e afins, né? O pessoal tarja preta, Rivotril é balinha, né? Aliás, o Rivotril vende muito, se não me engano, é o 10º remédio que mais vende no Brasil, né? Uma coisa, e é um remédio tarja preta, nossa, não é uma coisa, não é uma brincadeira isso daí, né? Já vi, inclusive, a gente estava falando dos pais, né? Eu até fiz um vídeo, na verdade, sobre isso no ano passado, de pais que administram por conta Rivotril a seus filhos, ou o que é pior ainda, crianças que roubam Rivotril dos pais para tomar. Elas veem os pais tomando lá, né? Então vou tomar também. Docinho, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que realmente o brasileiro está insatisfeito, está triste, está deprimido? Essa situação está pior do que há 10 anos, do que há 20 anos? E o que a gente poderia fazer para reverter isso daí? Né? Sim. Bom, aqui o Salvador ele diz de que essa insatisfação ela vem, como você falou, né, também, de certa forma, grande causa da depressão isso. E ele solta essa pergunta assim, tipo, vocês não acham isso também? Realmente, depressão. Algo gravíssimo. E outra coisa que também que a Adriana Chalela fala é de que parece que as pessoas não fazem terapia, e acho que não é o suficiente mesmo, acho que realmente tem que ter uma ênfase maior para esse tipo de serviço, né? A terapia para todos, porque a terapia tem ainda muito essa visão de que é como se fosse um tabu, né? Que é só para tem um preconceito, gente louca. Né? É um preconceito mesmo. É um preconceito, é uma visão completamente distorcida, né? Terapia não é coisa para gente louca, tá, gente? Uma vez eu vi até, estava vendo uma entrevista com a Ivete Sangalo, ela falou um negócio que eu achei tão divertido e tão real ao mesmo tempo. Ela disse que as pessoas deveriam sair do pediatra e ir direto para o terapeuta. Mas é verdade, não? A terapia ela acaba sendo uma ferramenta bastante eficiente até para que a gente se equilibre, né? Se equilibre no nosso cotidiano. O cotidiano tem dificuldades, né? Como a gente falou agora há pouco, não? Tem frustrações e não é o celular que vai resolver as suas frustrações, muito pelo contrário, né? O celular acaba te deixando ainda mais ansioso. Se você tem um problema, seja ele qual for, o celular ele vai ser talvez naquele momento paliativo, mas depois que você aperta o botãozinho para fechar o celular, o problema ele aparece de novo, né? Não sei, às vezes o problema aparece dentro do celular também, minha opinião. Porque acho que isso também aumenta mais ainda a ansiedade das redes sociais. Você entra como no Facebook ou no seu Instagram, qualquer uma dessas redes, e você, sei lá, você vê lá os seus amigos, eles se divertindo, postando fotos assim deles sorrindo, em festa, saindo. E aí você fecha o celular, como você falou, e você está em casa sozinho comendo miojo. É verdade. Aliás, várias pesquisas apontam que as redes sociais são um grande fator de criação de ansiedade, né? Porque parece que todos os seus amigos eles são mais bonitos, eles têm trabalhos mais legais do que você, eles viajam mais, enfim, tudo parece que é mais legal. O namorado, a namorada são mais bonitos do que você. E não é isso, na verdade, né, gente? O que acontece é que quando a gente publica alguma coisa nas redes sociais, a gente filtra. A maioria das pessoas não colocam a sua parte ruim nas redes sociais, acaba colocando a parte boa, né? Então, parece que a vida de todo mundo é melhor do que a nossa. E isso não é verdade. É que essa é uma característica do ser humano. Acho que como o Bruno Mota ele coloca aqui no comentário dele, o ser humano ele não consegue realmente assim, valorizar o pouco que ele tem, assim, o momento, a posição profissional dele. Sempre parece que a grama do outro está mais verde. Isso é uma coisa que a gente tem que combater mesmo, é uma tendência muito negativa. É o que diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a gente sabe que não é verdade. Às vezes mas enfim,
a gente não pode... a situação está ficando muito mais grave enfim, o advento das redes sociais, né? Sim. Aqui a gente tem agora a Bianca M, falando aqui Olá, nos Bianca. comentários. Ela diz assim, sobre depressão, ela vê uma série de artigos nos stores, pedindo para falarem com eles. Aparentemente demonstrando o isolamento social e nem sequer buscam terapia. Eles gritam por atenção ao olhar na rede social deles e eles nem percebem que estão cobertos de solidão, isolamento e pouco abertos a conversas reais. Pois é, bom ponto, né, Bianca? A gente falou agora há pouco de suicídio, que até transcende um pouco a pesquisa que foi o gancho aqui da nossa conversa hoje, mas o suicida ele nunca toma essa decisão como um ímpeto, não. O suicídio ele é uma decisão que é amadurecida às vezes ao longo de muito tempo, meses, anos, não? E o suicida ele sempre dá sinais de que ele vai cometer o suicídio, não? E sinais verbais, inclusive, não? Tanto que no ano passado eu vi uma iniciativa muito interessante da SAP e da AWS, que é a Amazon, e da Agência África, que eles chamaram de algoritmo da vida, que essas três empresas se reuniram, cada uma com a sua expertise, para identificar sinais que indicariam que a pessoa ela pode chegar a cometer o suicídio nas redes sociais. Então, usando inclusive inteligência artificial, linguagem natural, eles varrem as redes sociais atrás dessas palavras, dessa gramática do suicídio, e quando o sistema identifica que alguém tem potencial de se suicidar, não, ele acaba sendo encaminhado para ajuda presencial, ajuda de terapeutas. Não? Mas realmente o que acontece, as pessoas, o próprio Instagram, né, não sei se vocês já viram isso, não? Vocês podem até fazer essa pesquisa, comecem a procurar no Instagram, lá na busca do Instagram mesmo, coisas ligadas a suicídio. Depois de algumas buscas que você faz isso, o Instagram, ele saca, fala, se a pessoa aí está com um problema, né? E ele sugere coisas, inclusive lugares onde a pessoa pode pedir ajuda. Sim. Aqui eu queria juntar dois comentários, um do Denis Castro e o outro do Salvador. Porque o Salvador ele fala que é complicado você ser feliz num país como o nosso, né? Com a situação em que ele está, com todos esses problemas. E que realmente é algo muito, muito importante mesmo, assim. Que é um grande causador desses problemas, de como depressão e ansiedade. E ainda mais juntando com, né, coisas que temos naturalmente dessa época, que é o que o Denis Castro relembra aqui, como a competitividade e o imediatismo, que provocam as pessoas e, como ele coloca aqui de uma forma bem interessante, faz com que elas busquem algo incessante, assim, incessantemente busquem pela compra da felicidade. Mas com isso elas se frustram e logo largam mão disso. Porque não dá, né? A felicidade é algo que você não consegue comprar, né? A felicidade você tem que construir, né? E uma coisa que eu acho que seria muito interessante nesse cenário, até para essa questão dessa pesquisa que demonstra que o brasileiro está realmente muito insatisfeito com a vida, não? Eu acho que a gente está ficando imediatista e a gente está ficando individualista, né? Como diz aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Realmente a vida está difícil já, a gente está nessa crise há muitos anos, né? A gente tem já indo para o 6º ano da crise e ela não cede, o desemprego continua muito alto aí na casa, acima de 12%, não? Desalentados 7%, que são as pessoas que já desistiram de procurar emprego. Não? A pesquisa apontou realmente questões ligadas ao emprego como os principais fatores dessa insatisfação. A renda média do brasileiro caindo, não? Eu vi há 2 semanas, se não me engano, 80% da população brasileira vive hoje com um salário mínimo, que nós sabemos que realmente não dá para nada, né? Então a gente está ficando muito individualista, porque, cara, é uma guerra de foice, faca no dente, sangue nos olhos, todos os dias, né? Isso é terrível, porque as pessoas, inclusive, elas perdem a capacidade de demonstrar empatia, de ajudar umas às outras, né? Eu acho que esse problema, e isso é uma opinião minha, né? Esse problema ele poderia ser bastante melhorado se as pessoas começassem a exercitar genuinamente empatia e ajudasse o outro, tá? E a ajuda às vezes é uma palavra, tá? É uma coisa que, para quem trabalha nas redes sociais como eu, né, isso é uma coisa que se observa muito claramente, né? Às vezes uma palavra pode
provocar uma enorme diferença na vida das pessoas. Não? Por que a gente está esquecendo disso daí? Não? Por que a gente está perdendo essa habilidade tão essencial no nosso cotidiano? O Sérgio Meirelles aqui está falando de uma coisa que até agora ninguém falou. Ele fala de que a gente precisa observar com mais atenção coisas que possam estar dentro de... como fertilizantes ou agrotóxicos, hormônios de crescimento de gado, frango, enfim, entre outros. E perceber assim, e pensar quais será que são os efeitos colaterais que tem nessas coisas. Será que pode ter alguma coisa a ver, assim, também, que pode afetar o nosso psicológico? E outra coisa que ele fala também, que pode ajudar no tratamento, assim, de problemas como depressão e ansiedade, é, claro, o esporte, né? Uma alimentação saudável também é extremamente importante para você ter uma vida, assim, uma mentalidade mais equilibrada também. Sérgio, bons pontos você traz. Realmente nós somos o que a gente come, e a gente sabe que tem realmente muita porcaria hoje no que a gente come. Inclusive questões de hormônios, como você mencionou, e outros produtos químicos. Né? Não sou um especialista, não sou nutricionista, não sou médico, mas pode realmente provocar ter alguma influência nisso daí. Né? A gente deveria talvez buscar alguma coisa, enfim, ter um pouco mais de cuidado, pelo menos na seleção dos nossos alimentos. Né? E você traz a questão do esporte também, né? Que é uma grande verdade. Né? O esporte ele tem uma capacidade incrível de melhorar o humor das pessoas, não? Até mesmo porque quando você está praticando o esporte, isso desperta a produção de vários hormônios, né, que nos deixam hormônios do prazer mesmo, né? Serotonina, oxitocina, que melhoram o nosso humor. Né? Praticar esporte realmente é uma ótima coisa. Sim. Passamos para o próximo e último item? Vamos lá. Vamos lá, bom, vocês viram, pessoal, no domingo não, foi um Oscar incrível, né? Um Oscar 2020, um dos mais equilibrados dos últimos anos e cheios de falas engajadas. Não, o próprio Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar de melhor ator pelo papel dele no Coringa, não, ele teve um discurso emocionante. Para muita gente, para mim inclusive, o melhor discurso da noite. Não? A gente viu o Parasita, que vocês estão vendo aí na foto, o filme sul-coreano levando alguns dos principais prêmios da noite, incluindo melhor filme e melhor diretor, né? Mas também melhor roteiro adaptado. E qual foi o quarto que ele levou? Você lembra agora, Matheus? Do Parasita, não? Sim, bom, foi melhor diretor, melhor filme estrangeiro e... melhor filme internacional, exatamente. Isso, né? Então isso. ele passou a rapa, não? E foi pela primeira vez em 92 anos de Oscar também que o filme não falado em inglês levou o Oscar de melhor filme. Né? Então foi um Oscar muito interessante. E eu estava até conversando com o Matheus nesses dias, não? Como que fica a questão da representatividade das mulheres? Né? Tem até um gancho aí que a gente está vendo. Semana passada foi lançado aquele filme Aves de Rapina, que é um filme de super-heróis centrado na personagem da Arlequina, que foi apresentado para o grande público no Esquadrão Suicida há 2 anos, né? Com a Margot Robbins no papel. E é um filme que ele foi mal recebido, né? Pela crítica, e a bilheteria está aquém do esperado. Alguns críticos acreditam isso ao fato de que são personagens, são todas mulheres, mas são personagens que são desconhecidos da maioria do público, então isso perde apelo mesmo, né? Mas existem algumas coisas, né, Matheus? Você pode até falar isso com mais propriedade do que eu. A questão de que muita gente diz que o filme ele tem uma pegada muito feminista, né? Sim, tem pessoas que dizem assim que o filme ele é demasiadamente feminista, falam de supostas como falas assim que produtoras do filme, diretoras tiveram dizendo que esse não é um filme feito para homens, que esse é um filme só para as mulheres, não para pessoas que votaram no Trump, e entre outros, sabe? Dizem assim que o filme ele fracassou porque é como propaganda feminista, assim, mas eu não sei, eu acho que o filme, ele, mesmo que elas tenham dito isso, eu acho que o filme ainda tem uma série de outras críticas que se pode fazer ao filme, críticas válidas, mas dizer que é uma coisa dessas, assim, sabe, propaganda feminista, eu acho que é uma coisa muito rasa e realmente não tem nada a ver. Vocês concordam com isso, pessoal? Porque inclusive existe um outro filme da mesma DC, né?
centrado em um personagem feminino que fez um sucesso enorme recentemente, que é o filme da Mulher Maravilha, né? Que é um filme realmente maravilhoso, não só do ponto de vista da história, mas da bilheteria e do que ele representa, né? Muitas meninas se sentindo inspiradas pela personagem, não? E foi um filme muito bacana. Então, e é um filme também focado, centrado em um papel da mulher, não? Então, esse é um discurso, é um debate muito interessante, porque a maioria dos premiados acabam sendo homens, no caso do Oscar. Mas esse Oscar também teve algumas coisas interessantes da presença feminina, até mesmo nos bastidores, né? Nós tivemos uma maestrina regendo a orquestra da cerimônia, né? Pela primeira vez, né? E o Oscar de melhor trilha sonora, né, foi para uma mulher também, né, desbancando inclusive o campeão absoluto de indicações, John Williams, que estava concorrendo por Star Wars de novo. Né? Surpresa. O cara, todo ano o cara bate cartão lá, né, há décadas. Né? Então, como que vocês veem essa questão da presença da mulher? Qual é o papel do cinema, inclusive, para ajudar no posicionamento das mulheres na sociedade? Temos já alguma coisa aí, Marcos? Bom, aqui a Maria Ângela pergunta assim, ela não entende porque Frozen placou tão certeiramente, sendo que, né, também são duas mulheres, né, a Elsa e a Anna. E Mulher Maravilha também deu certo. Ela diz que não entende, mas acho que é porque, em geral, esses filmes eles são mais bem construídos, né, assim, eu acho que essa ideia de que é tudo propaganda feminista, assim, eu acho que, assim, isso é uma prova de que essas coisas não é tão séria, assim, quanto as pessoas fazem ser, tipo, é só que Frozen e Mulher Maravilha são filmes mais bem construídos para os seus públicos-alvo, simplesmente, assim. São mais bem trabalhados, tem um melhor enredo, melhor atuação, enfim. Outra coisa que a gente tem aqui, que o Dennis Castro está falando, fala assim, tem um bom tempo que o cinema americano está carente de roteiristas e eles vêm fazendo remakes, então... perdão, ele está respondendo uma pergunta do Salvador, que ele pergunta sobre por que o Parasita, qual a influência que o Parasita vai ter na indústria. Então ele fala de que, basicamente, de que o Parasita é um alívio, assim, né, um ar fresco, assim, para Hollywood. A ideia do Bong Joon-ho é extremamente original, e percebeu de que deveria recuperar os grandes mestres do cinema, né. Então, Aliás, né, temos que falar aqui que o Dennis Castro cantou essa bola do Parasita há semanas ali, falando assistam Parasita, né? Dennis Castro antecipou aí realmente a grandiosidade desse filme aí. Sim. Mas é uma coisa interessante que você mesmo, Márcio, falou, e o Dennis, e, enfim, e outros colegas que estão nos assistindo e participando, o sucesso de um filme, na verdade, ele se dá muito mais pelas suas qualidades do que pelas suas bandeiras, né? É óbvio que todo filme traz informações, né? Ele pode levantar bandeiras, e eu acho que em alguns casos isso é muito bem-vindo, né? Mas a gente teve alguns casos, aquele filme da Capitã Marvel, cá entre nós, não? Meu Deus, que filme chato, né? Inclusive, um dos motivos de ser tão chato é que a personagem tinha uma ânsia de ser tão poderosa, né, Márcio? E ela era absurdamente poderosa, né? Ela dava um espirro, destruía uma frota estelar, né? Então, é uma questão um filme, antes de mais nada, é a habilidade de você contar uma história. Na verdade, quando ela destrui a frota, é uma barrigada, não um espirro. Pois é. Temos mais alguma coisa aí com relação? A Adriana Chalela, ela concorda, que diz que deixar a arte em segundo plano é lamentável, mesmo de que o cinema, como ela também falou aqui, sempre levantou bandeiras, né? Desde sempre. Se você for pensar, o Chaplin, não? Lá no início do cinema, no início do século XX, ele já tinha bandeiras. Aliás, um dos filmes mais belos dele, aliás, uma obra-prima da história do cinema, que é Tempos Modernos. Um filme muito engajado, né? Um filme belíssimo, que levantava bandeiras aí, né? Muito importantes. Né? Cinema mudo ainda, né? E veja só. Né? Mas, e nem por isso ele deixou de ser uma obra de arte do ponto de vista do cinema. Né? Pois é. Mas eu acho que assim, realmente a ideia assim, para você fazer, né, um bom filme assim, que você tem uma mulher como protagonista. Assim, eu não sou um especialista, claro, não sou um diretor, nada disso, não chego nem perto, né? Eu sou um estudante de jornalismo.
Mas eu acho que assim, você tem que, como falaram, tem que pensar mesmo em criar o seu personagem como um personagem antes de qualquer coisa. Antes de pensar, ok, eu quero fazer um símbolo, assim, que vai ser um símbolo de resistência e avanço e progresso para a sociedade. Não, porque isso é uma coisa que o personagem conquista. Exato. Com o amor do público, com o apoio que ele vai receber por ele ser alguém carismático, assim, uma pessoa assim que as pessoas que, né, o público dele se identifique, que é onde a Capitã Marvel falha. E onde a Mulher Maravilha se deu muito bem, né? Sim. Gente, não sei se vocês não assistiram Mulher Maravilha, assistam. Que belíssimo filme. Aliás, aquele filme quando ela sai da trincheira, né? Cara, tava no cinema, eu vi aquele, fiquei travado. Falei, cara, que cena maravilhosa, não? E tão inspiradora, né? Que personagem incrível, tão bem construído, não? Então, não sei, vamos assistir Ave de Rapina, ainda não tivemos oportunidade, não? Vamos assistir, mas eu acho que a mensagem ela tem que transcender um pouco, talvez, a bandeira, né? Bandeiras são bem-vindas, mas, enfim, a bandeira não pode ser maior do que a obra como um todo, né? Claro. Muito bem. E é isso? Pessoal, gostaria de agradecer novamente a presença de todos e a participação de todos aqui. Estamos chegando ao final de mais um Jornal da Live, né, a 7ª edição. Agradeço novamente ao Matheus, que nos ajudou sempre com a sua contribuição, seus comentários, também gerenciando os comentários do pessoal. Lembrando que assim que a transmissão se encerra, o vídeo fica disponível para ser assistido a qualquer momento, e amanhã ele também está disponível no YouTube e no Facebook, como vídeo e como podcast no canal O Macaco Elétrico, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Pessoal, semana que vem estamos novamente com vocês. Podem já deixar sugestões de pauta. Como vocês sabem, a pauta do Jornal da Live ela é construída também com a participação de vocês. Foi um prazer. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Desculpa pelo atraso também. Tchau. Boa noite. Técnicos, né? Tchau, pessoal.